Sejam bem-vindos nesse nosso último encontro nosso ciclo de palestras, Diálogos sobre o Papel. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer os agradecimentos, né, como de costume. Agradecemos ao professor Dr. Marcos Tonhon, que gentilmente aceitou essa nossa empreitada de realizar esse ciclo de palestras, Diálogos sobre o Papel. A parceria do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, aos amigos e confreiros Rosana Maria Pinto e Alisson Freire pelo apoio, né, em tecnologia da informação aqui para esse grupo, né, de conservadoras, e solicitamos a todos, né, que durante todo o evento permaneçam com seus microfones desligados, né, para não ter nenhum tipo de distração para as nossas palestrantes. Após o término das duas apresentações, nós vamos abrir o espaço para perguntas, e nós pedimos que todas as perguntas sejam realizadas no chat e que vocês iniciem com a palavra pergunta, entre parênteses, para facilitar nossa busca, já que no chat tem várias conversas além, né, das perguntas feitas às palestrantes. Aproveitamos também para informar que o certificado será emitido em aproximadamente 30 dias, né? Vocês vão receber as informações no e-mail de vocês, né? E sempre estamos avisando, né? O certificado era para quem tivesse assistido 80% ou mais das palestras, né? O certificado é do ciclo de palestras e não das palestras individualmente, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa apresentação de hoje. Tá? Hoje nós vamos falar sobre patrimônio bibliográfico documental e sua importância para a história regional. Acredita-se que a preservação da memória local é o princípio básico para a criação de um acervo especial, impresso ou manuscrito. A noção de patrimônio documental faz-se do alargamento do conceito de documento, aliado à definição de patrimônio no âmbito da história e da ciência da informação, vem procurando adequar os acervos bibliográficos, sejam eles impressos ou arquivísticos nos diferentes suportes existentes nas instituições, antes denominados de raros ou especiais, para serem vistos como herança cultural, responsáveis por criar laços com a comunidade mais ampla, levando o conhecimento histórico, cultural e social de uma sociedade de geração a geração. Não podemos esquecer que, para a preservação desse patrimônio histórico documental local, é necessário olhar também para a questão da materialidade, entrando assim na preservação física desses bens patrimoniais. Para a formação da coleção do patrimônio documental, é preciso que existam políticas institucionais, sejam instituições públicas ou privadas, pois sem o empenho de todos os envolvidos visando a criação de ações norteadoras de preservação e conservação, parte da história nacional, regional e, por que não, institucional será perdida. Hoje nós teremos, né, a presença das duas confreiras, Rosa Helena Scarpellini e Maria Lúcia Beffa. Nós vamos começar, então, com a palestra da Rosa Helena Scarpellini. Rosa Helena é bacharel em Biblioteconomia pela PUC de Campinas, mestre em História pelo IFISH da Unicamp, doutora em História da Arte também pelo IFISH da Unicamp, tem pós-doutorado em História da Arte também pelo IFISH da Unicamp. Foi diretora da Biblioteca do Centro de Memória por 30 anos. Ao longo dos anos, vem participando de congressos nacionais e internacionais, apresentando trabalhos diversos, dentro do tema de suas pesquisas: conservação e preservação do patrimônio móvel, biblioteconomia, gestão de coleção de obras raras e especiais, patrimônio bibliográfico documental, casa-museu, museologia e artes decorativas. Além de atuar em projetos técnicos e de pesquisa em sua área de atuação, ela é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Patrimônio Bibliográfico Documental, publicou o e-book Patrimônio Móvel Rural Paulista, Índice Tesauros, e é membro da Confraria da Conservação e Restauração em Suporte Papel e Afins. Então, agora, convido a Rosa Helena para iniciar a sua apresentação. Muito obrigada, Ana. Desejo que
todos tenham uma excelente noite, que a gente consiga passar um pouco de conhecimento para vocês. É uma grande responsabilidade terminar esse evento, encerrar esse evento desse ciclo de palestra. Eu quero primeiro agradecer a todas as minhas companheiras de confraria por compartilhar tanto conhecimento conosco. Realmente é um prazer enorme estar nessa instituição ao lado de vocês. Agradeço também a todos que vêm nos acompanhando por esse longo mês, e vamos seguir um pouco com um recorte que eu faço do patrimônio bibliográfico documental, trabalhando com o patrimônio regional. Eu vou pedir licença para vocês para eu ler a palestra, porque senão eu acabo me perdendo dentro do tempo. Bom, de qual patrimônio bibliográfico documental nós iremos tratar hoje? Nós vamos tratar de livros e materiais impressos. Eles formam uma coleção ampla de objetos que tem como característica ser um conjunto de informações impressas, resultado das práticas da cultura escrita, a qual denominamos de patrimônio bibliográfico documental. A memória impressa é uma coleção de obras impressas, testemunho da memória e da história sociocultural local, seja cidade, estado ou região, ou mesmo de uma instituição, formando assim um amplo conjunto de bens patrimoniais de natureza documental impressa, memória impressa. Conceituar um livro como especial é uma tarefa que envolve conhecimento não só da história da imprensa e do livro, como também do contexto histórico e cultural da cidade, estado ou região, a história e o perfil da instituição a qual esse acervo está ligado, e em casos de acervos privados, não podemos nos esquecer que temos que ver qual é o objetivo do colecionador em manter uma coleção especial, qual é a sua linha do conhecimento. E, por fim, o conhecimento do próprio acervo. Sem conhecermos o acervo, fica muito difícil criarmos normas para a seleção de livros para uma coleção de memória impressa. O princípio básico para a criação de um acervo impresso especial deve passar pela preservação da memória local, pois, com o desenvolvimento da cidade a partir do século XX, a informação impressa cotidiana se expandiu muito e passou a ter um caráter informativo e imediatista. Portanto, preservar essas fontes para estudo da história da cidade é uma tarefa árdua, que visa principalmente proporcionar às futuras gerações um espelho daquilo que produzimos ou acumulamos. Isso dará subsídios para a formação de nossa identidade cultural, que é o objetivo principal da preservação do patrimônio bibliográfico documental. O acervo a ser preservado não é somente o recebido de gerações passadas, mas também o acervo produto de nossa vida cotidiana atual. Ao preservar essa identidade sócio-histórico-cultural, buscamos formar um acervo que retrate a cidade em todos os seus aspectos, nos empenhando para que todos os segmentos sejam representados. Esse acervo será o acervo de memória impressa, um elo entre o passado e o presente. Os objetivos para a formação de uma coleção especial são: formar catálogos que sirvam de base para a formação de um repertório raro, único e precioso. Recuperar e disseminar informações sobre essas obras regionais. Constituir um importante documento de registro do patrimônio
e da memória bibliográfica documental, regional e nacional. Reunir e recuperar exemplares ou parte de obras que existam dispersas nos diversos acervos regionais e institucionais. Estimular novas pesquisas nas áreas do conhecimento. É muito importante lembrar que todo o trabalho que a gente fizer ao montar uma coleção especial, não devemos nunca perder de vista o nosso principal motivo para organizar um trabalho desse tipo, que é o usuário. A gente está montando uma coleção para que ela possa ser divulgada e possa sempre trazer mais pesquisas e mais pesquisadores. Estamos aqui trabalhando com a questão da raridade regional. Isso é sinônimo de primeiras edições, livros de autores regionais, livros publicados por editoras regionais, edições numeradas, exemplares com anotações manuscritas de importância histórica ou cultural, dedicatórias, autógrafos e etc. Edições luxuosas, edições muito ilustradas ou com pranchas iconográficas, edições de tamanho diferenciado, muito grande, muito pequeno, às vezes tem alguns livros que têm um formato diferente, e os exemplares únicos. Claro que, na dúvida sobre o que é um acervo raro regional, mas no momento da criação de conceitos para identificação desse acervo, sempre é melhor nos pecarmos pelo excesso do que pela falta de normas. Assim, recomendamos consultar as normas estipuladas pela Biblioteca Nacional, pelo Rare Book Manuscript da Library of Congress e pelo Programa de Memória do Mundo da Unesco. Devemos tomar cuidado também com a questão de que todo livro antigo é raro, pois este é um conceito equivocado. Muitas vezes, conhecemos ou possuímos tantos exemplares de uma mesma obra que a questão da raridade não se faz presente. Ela se torna, sim, um acervo especial, que deve receber um tratamento diferenciado do restante do acervo, mas ele não pode ser considerado naquela instituição, naquela coleção, como raro. Lembrando que é difícil hoje se estimar a unicidade de algumas obras, pois existem muitas coleções particulares das quais não temos conhecimento do seu conteúdo. Essas coleções, consideradas coleções paralelas, podem conter muitas obras conhecidas como exemplares únicos ou raros em outras instituições. Sabemos também que em algumas bibliotecas as obras raras ou especiais não ficam à disposição do grande público, sendo considerada uma biblioteca quase invisível em termos de materialidade, pois atualmente, para melhor preservação dessas obras, elas são digitalizadas e temos apenas o privilégio de consultá-las de modo digital. Tocar em uma obra rara, atualmente, é um privilégio para poucos. Porém, vale lembrar que a digitalização de uma obra rara ou especial deve ser feita com muita responsabilidade e supervisão, no que tange a sua preservação e materialidade, para que, quando colocá-las online, elas fiquem acessíveis para a leitura. Vamos explicar um pouco agora sobre a nomenclatura que usamos em termos de memória regional. O raro é tudo aquilo que é reconhecidamente raro e está nessa condição em qualquer lugar do mundo.
Então, são os incunábulos, os pergaminhos, as primeiras edições impressas e etc. É muito difícil, numa biblioteca regional, a gente encontrar um livro reconhecidamente raro. Em geral, essas obras fazem parte do acervo de grandes bibliotecas, tipo a Biblioteca Nacional, a Mindler, da USP e outras tantas que têm o prazer de ter em suas bibliotecas essas obras reconhecidamente raras. Tem o privilégio de ter recebido essas obras reconhecidamente raras. O exemplar único é quando ele é o único exemplar conhecido naquele local, sem levar em conta os acervos particulares ou de outras instituições. A nomenclatura de único também é utilizada quando o livro for anotado ou tiver algum outro tipo de dedicatória, assinatura, ex-libris. Isso dará à obra a sua unicidade. Ela pode ser a mesma obra que se encontra em vários outros acervos, mas ela possui valores agregados que a torna única. E a noção de preciosidade de um acervo é dada pelo seu proprietário ou pelo seu organizador. Em caso de instituições públicas ou privadas, deve-se levar sempre em conta o interesse, objetivo ou missão da instituição, o que está ligado àquele acervo. Uma obra pode receber o status de precioso em uma coleção e estar no acervo circulante em outro. Isso não é errado. A Biblioteca Nacional considera raro os livros publicados no Brasil até 1889, estendendo também para as primeiras edições publicadas em cada cidade. A própria biblioteca ressalta a necessidade da consulta a catálogos especiais, obras de referências, fontes primárias, bancos de dados de bibliotecas nacionais e especializadas. Porém, num acervo de memória, a gente nunca deve esquecer que nossa prioridade é preservar a história da cidade ou da instituição. As primeiras edições são sempre consideradas raras. Isso serve tanto para livros antigos como para livros contemporâneos, principalmente para obras de cunho regional ou iconográfico, obras numeradas ou edições especiais. Como eu disse, uma mesma obra pode ser considerada de uma forma comum em uma instituição e fazer parte da coleção especial em uma outra instituição. Existem autores que afirmam que o valor de um livro nada tem a ver com a data de sua publicação, mas com as marcas da propriedade. Como eu disse, que são as marcas, os ex-libris, os carimbos, as anotações, os autógrafos do autor ou do possuidor da obra. Eu trouxe 2 exemplos para vocês verem como essas obras foram para um acervo especial por conta da dedicatória que ambas têm. Uma delas foi dada de presente ao professor Herbert Levi e a outra ao professor Abelardo e sua esposa, doutora Lavínia. Isso é um valor agregado a uma obra impressa, tornando-a única. O conceito de raro, único, precioso, não está ligado somente a livros, mas a diferentes tipos de materiais impressos. Fotografia, gravuras e manuscritos são documentos originais e não devem receber essa denominação. Então, nós estaremos tratando de um amplo acervo impresso, e eu vou passar um pouco cada um desses acervos para vocês entenderem a importância deles num acervo regional.
Os periódicos, os jornais e revistas são uma fonte preciosa para a história do cotidiano em seus vários aspectos. Eles devem receber um cuidado especial no que tange à preservação e conservação, pois são eles os primeiros a serem descartados, com o boom da circulação da informação. Eles chegam muitas vezes até nós bastante fragilizados, devido à má qualidade dos papéis a que foram impressos e nas tintas de impressão que são muito ferrugáricas. Os jornais, principalmente, sofrem muito com a impressão de um papel muito ruim e também com as tintas. E até hoje nós damos muito pouca importância por essas revistas, principalmente as revistas de variedade. Só que são elas que retratam um cotidiano cultural e social, portanto, devem ser preservadas. Os cartões postais são uma grande fonte de estudos históricos, tanto na área social como na área de comunicação. Porém, eles também nos dão uma visão das cidades e da sua evolução urbana por meio das imagens que retratam. Os mapas e plantas, e eu trouxe esse, que para mim é um mapa muito especial, que é um mapa da época da Revolução de 32, onde São Paulo está presenteado com um rosto de mulher e uma bandeira. Esse mapa, para mim, eu acho artisticamente muito lindo. Eles têm, os mapas e plantas, um grande valor histórico e artístico, além de espelhar as mudanças e evoluções urbanas da cidade. Eu estou falando em mapas e plantas impressos. As partituras e modinhas é um outro acervo bastante diferenciado e precioso. As partituras que eu trato aqui são as partituras impressas. Já as modinhas é um gênero musical encontrado nas raízes da música brasileira e portuguesa. Esses panfletos foram muito populares nas cidades nas décadas de 40 e 50. Eles eram deixados nos balcões dos armazéns e farmácias. Além da letra da música, eles traziam uma orientação em qual ritmo aquelas músicas deveriam ser tocadas. São muito frágeis, a maioria ilustradas e são considerados raros. Os cartazes são vistos como um patrimônio cultural e artístico, devido ao seu imediatismo e de serem de grande formato, foram facilmente descartados. Esse acervo demanda um grande cuidado no momento do seu acondicionamento e guarda. Os folhetos são fonte para a história cultural e social das cidades, por serem de pequeno porte e com informações imediatas. Também foram descartados e muitas vezes relegados ao esquecimento. O acervo de efêmeros é constituído de publicações de curta duração, publicações passageiras que foram feitas realmente para serem descartadas. Eles são de grande importância para a história cultural cotidiana. Faz parte dessa coleção uma gama muito grande de objetos impressos, panfletos políticos e de propaganda, embalagens, rótulos, folhinhas, álbuns de figurinhas e outras tantas coisas que tem, que são impressos e feitos para serem descartados. Eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante, que é essa cartela de fósforo que tem
a propaganda eleitoral do Jânio Quadros. Muito interessante, muito raro. Mesma coisa os álbuns de figurinhas. As pessoas, depois de preenchido, acabam ficando no fundo de uma gaveta ou às vezes até vão para o lixo. Em algumas bibliotecas, acompanhando o acervo impresso, há uma coleção formada de objetos históricos, medalhas, troféus, flâmulas, vestimentos, objetos de uso pessoal e etc., que podem sim fazer parte da coleção especial. Porém, seu tratamento técnico e guarda devem seguir os preceitos de cada suporte. Eles podem estar ligados na hora de fazer uma relação do acervo que pertence a um colecionador a um outro colecionador, na hora de montar um dossiê. Porém, toda a parte técnica e de guarda deve seguir os preceitos do suporte de cada um. Ao definirmos critérios de raridade para uma coleção especial, não devemos esquecer de criar instruções metodológicas claras e abrangentes, para que se possa nortear toda a seleção do acervo existente e também daquele que futuramente será recebido e ou anexado. A falta de critérios claros produz coleções nostálgicas, onde tudo é guardado e nada pode ser tocado ou descartado. Temos que levar em conta que a biblioteca é um organismo vivo e o seu maior objetivo é preservar e disponibilizar o acervo para o leitor pesquisador. É importante lembrar que a manutenção de um acervo de memória impressa passa por cuidados de conservação, como ambiente climatizado, restauração quando necessário, cuidados no manuseio, cuidados especiais no momento da exposição, normas para consulta, reprodução e digitalização. E olha que eu não estou falando das estantes, de limpeza, tudo isso fica dentro dessa conservação adequada. Sempre visando a preservação do documento original, devemos estar atentos aos cuidados da conservação preventiva do documento, visando sempre prolongar o máximo a sua existência e a forma original, garantindo assim a sua continuidade. É importante praticarmos a conservação preventiva do acervo, limpando, removendo sujidades, estabilizando o objeto, praticando o acondicionamento e a guarda adequada. Devemos desenvolver métodos conservativos e reprodutivos de acesso ao documento, microfilmar ou digitalizar para poder disponibilizá-lo online, sem deixar de dar acesso ao documento original, quando necessário, informando sempre o usuário a condição do documento que ele estará manuseando. As condições originais dos documentos, com suas cicatrizes do tempo e do uso, devem ser preservadas, pois essas valorizam o documento. Depois de higienizado e trabalhado tecnicamente, todo documento deve ser acondicionado respeitando o seu suporte. Eu trouxe aqui para vocês diferentes documentos acondicionados de maneiras diversas. Eu chamo a atenção aos grandes cartazes educacionais que foram higienizados, estabilizados e encapsulados antes de irem para a área de guarda. Foi um trabalho muito grande que fizemos com esses cartazes e muito prazeroso, porque esses cartazes fazem parte da infância de muitas de nós. Existem
Existem também os cuidados especiais que temos que ter no momento do processamento técnico de uma obra que faz parte do acervo especial. Em primeiro lugar, verificar o estado geral dessa obra, focando na higienização e conservação, encaminhando para restauro quando necessário. Papéis e fotografias encontradas entre as páginas devem ser retirados, tomando-se o cuidado de anotar todas as referências de onde elas estavam, em que página, possibilitando assim estudos futuros sobre a leitura ou a produção do seu proprietário. Folhas e flores secas, que é muito comum a gente encontrar em livros de literatura, de poesia, também devem ser retirados, acondicionadas e anotadas em que página se encontrava. Às vezes a gente até encontra flores com lágrimas, eu já encontrei, é muito lindo, tem um significado muito especial. Um livro de oração que era de um monsenhor e que na capa de couro tinha as mãos dele gravadas. Isso dá uma emoção muito grande e agrega uma unicidade enorme a essa obra. As anotações à margem ou qualquer outro tipo de anotação devem ser preservadas. Não se deve apagar nada em um acervo especial. Todas as interferências feitas por seu proprietário devem ser mantidas para possíveis estudos. Essa obra de 1878, esse almanaque, ele recebeu do seu proprietário uma correção na autoria e também ele colocou o lugar e a data a bico de pena de quando ele adquiriu. Perto de um acervo especial, só utilizar lápis, nunca canetas. Depois de higienizado, devemos usar luvas para manusear a obra. Eu vou fazer agora um parêntese para as minhas considerações finais e trazer um pouco das minhas preocupações para vocês a respeito da preservação do patrimônio. Com o advento do livro eletrônico, passamos por uma revolução cultural tão grande quanto a prensa de Gutenberg. Ele não somente modificou a técnica de reprodução do texto, mas também a estrutura, a forma, o suporte e, por que não, o próprio leitor. O novo leitor, através dos textos eletrônicos, pode, além de lê-lo, construir à vontade, intervir nos textos, modificando, reescrevendo, fragmentando, decompondo, e mais do que isso, ele pode se tornar um coautor. A questão que fica é como será possível a transferência de toda essa memória escrita digitalmente. Qual será o suporte necessário para que possamos lê-los daqui a 100, 200 ou até 1000 anos? Como iremos preservar essa memória digital? É preciso começar a pensar e trazer à tona essa discussão de como iremos guardar e recuperar a história cotidiana digital, as criações filosóficas e literárias, as descobertas científicas e tantas outras coisas que hoje nós só encontramos digitalmente. Quais serão os aspectos jurídicos envolvidos no momento de legitimação de toda essa produção intelectual do nosso tempo? No momento, só me resta voltar para a temática atual, preservação do patrimônio bibliográfico e documental, a fim de tornar acessível toda a memória histórica, social e cultural contida no cotidiano que recebemos como herança cultural. Lembrando que
O objetivo maior é preservar esse patrimônio documental regional para as futuras gerações. Deixo aqui o meu contato e o contato da companhia. E agradeço desde já a presença de vocês. Obrigada, Roselena. Realmente sua palestra foi muito boa, né? Você mostrando essas imagens, lembrei bastante do acervo pessoal da Ana Maria de Almeida Camargo, que tinha várias dessas coleções, né, no seu acervo e que nos deixou em 2023, né? Bom, eu vejo que vocês já estão fazendo as perguntas para a Roselena, ótimo. E agora eu vou chamar, né, a nossa segunda palestrante da noite, que é a Maria Lúcia Befa, né, e vou apresentá-la antes da sua palestra. Maria Lúcia Befa é mestre pela Faculdade de Direito da USP com a dissertação Proteção dos Direitos Autorais nas Bibliotecas, em 2016. Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Marília. É chefe técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, possui artigos publicados na área de interesse, atua principalmente nos seguintes temas: biblioteca universitária, biblioteca jurídica, patrimônio bibliográfico. É membro do grupo de estudos e pesquisa em patrimônio bibliográfico documental e participa da Confraria de Conservação e Restauração em suporte papel e afins. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Agora a sala é toda sua. Boa palestra. Ok. Deixa eu compartilhar a minha apresentação. Bom, primeiro quero cumprimentar aqui a Ana Célia, né, que está fazendo a mediação da nossa apresentação hoje. Cumprimentar a Roselena, os parabéns para ela, né, parceira aí de pesquisa, de grupo de estudos. Cumprimentar as amigas confreiras e agradecer a presença de todos. Bom, eu vou falar, né, o nosso tema é patrimônio bibliográfico regional, e eu vou falar especificamente quase que de um patrimônio bibliográfico local. Mas eu vou falar de uma biblioteca que o ano que vem vai completar 200 anos. 24 de abril de 2024, a Biblioteca da Faculdade de Direito completa 200 anos. Bom, aqui na minha imagem, nós temos aqui o convento de São Francisco, uma foto do século XIX, e à direita eu tenho aqui o logo, né, um carimbo úmido já da Universidade de São Paulo, quando a Faculdade de Direito passou a fazer parte da Universidade de São Paulo. Bom, aqui nós temos duas fotos do depósito da biblioteca aqui da faculdade. Essa arquitetura é da década de 30, quando o prédio foi reconstruído. Eu acho até que esse depósito foi inspirado no armazém da Biblioteca Nacional, né? E nesse acervo, até a década de 90, nós tínhamos aí todas as nossas obras, aquelas que eram consideradas raras e todo o acervo da biblioteca, né? A partir do momento que passei a fazer parte do grupo de estudo, grupo de estudos e pesquisa em patrimônio bibliográfico documental, coordenado pelo professor Fabiano Cataldo, nós começamos a olhar também para parte do acervo que estava nesse depósito, nós chamamos de depósito, certo? E passamos a olhar as características dele e identificar o que é que tinha, o que é que trazia, o que é que fazia, né? O que é que faz a nossa biblioteca ter obras, né, obras jurídicas e não jurídicas, às vezes publicadas em muitos exemplares, mas que caracterizam, que têm uma unicidade,
que para a biblioteca, para a Faculdade de Direito, é uma obra rara, uma obra importante. Aqui na Faculdade de Direito, especialmente na década de 90, foi feito um recorte do nosso acervo, assim, criando uma sala especial para as chamadas obras raras. De fato, nós temos obras raras, porque nós temos, por exemplo, como a Biblioteca Nacional, o Antonil, né? O Antonil tem no Brasil, tem na Biblioteca Nacional e na Faculdade de Direito, que inclusive faz parte de um estudo que nós estamos fazendo para o bicentenário. Nós temos o Dante, de 1520, é a obra mais antiga do acervo da Biblioteca da Faculdade. Nós temos Diderot, enfim, tem o Fazendeiro do Brasil. Bom, o que nos levou a algumas reflexões é que essas obras raras, elas são reverenciadas por todo mundo, né? Elas são reconhecidas, né? Elas estão no radar de todo mundo. Então, quando você fala dessas obras, é fácil de você encontrar acolhimento, né? Mas nós passamos a olhar, queríamos olhar o patrimônio bibliográfico que estava dentro desse depósito, que continua neste depósito, que é o acervo a partir de 1800, né? Quando falamos do acervo do século XIX, nós também, tudo que foi publicado no Brasil, também todo mundo, geralmente, as pessoas dão uma grande importância para ele. Mas, além disso, nós temos muito acervo da década de 30, 40, 60, 70, enfim. Tem todo um patrimônio bibliográfico que está guardado, produzido também na Faculdade de Direito, né? De juristas que pelo Brasil todo se conhece, enfim. E também um patrimônio, como uma biblioteca tão antiga, né? Uma biblioteca criada como de origem de biblioteca pública, né? Lá de 1825, e dada a grandeza que a Faculdade de Direito tomou em todos os níveis do Brasil, níveis da administração, do judiciário, né, político. Nós temos muitas obras de todas as partes do Brasil. A gente, às vezes, fazendo pesquisa, nós brincamos, nossa, né, aquela coisa assim, mais a título de brincadeira. Olha, esta obra não tem nem na Biblioteca Nacional. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Às vezes, pelo menos, ela não está catalogada na Biblioteca Nacional. Então, dada essa referência que é a Faculdade de Direito dentro do contexto sociocultural, político do país. Bom, participando do grupo de estudo, então, nós passamos a olhar o restante do acervo, né? E aí começamos a estudar a marca de propriedade, marca de proveniência, marcas de uso, e começamos a olhar aí a nossa história. Aqui, por exemplo, nesta imagem, vocês veem aí escrito a caneta a bico de pena, provavelmente, da Livraria Pública de São Paulo. Acima, eu tenho aqui o nominho, José Antônio dos Reis. Esta pessoa foi o primeiro bibliotecário da Faculdade de Direito. Aliás, o primeiro bibliotecário da Biblioteca Pública, criada em 1825. Quando é criada a Faculdade de Direito, vem esta pessoa, o Dom José Antônio dos Reis, junto com o acervo da Biblioteca Pública, junto com o acervo do Convento Franciscano, para a Faculdade de Direito, porque esse acervo passou a fazer parte da biblioteca da Faculdade de Direito. Aqui eu estou mostrando para vocês o Ex Libris da biblioteca, que, infelizmente, até hoje eu não consegui descobrir em que momento que a biblioteca adotou o seu Ex Libris. A única coisa que dá para perceber é que no Ex Libris do lado direito, nós temos a biblioteca escrita com TH, e aqui do lado esquerdo já é um Ex Libris mais novo. Aí vocês estão vendo aqui na minha imagem do lado direito, abaixo do nosso Ex Libris tem aqui uma etiqueta da Casa Garrot.
E nós vamos ver aqui em outros exemplos que eu vou mostrando dessa história da biblioteca e do que vai construindo as particularidades dela e dando unicidade neste patrimônio local, regional, né? E que aí nessa fala eu digo para cada um que está aqui nos assistindo, para que pensemos, né, no nosso acervo aí da sua cidade. A Rosa falou dos panfletos, das modinhas, dos poetas locais. Então, na minha fala, eu vou tratar, claro, da biblioteca da Faculdade de Direito, mas sempre pensando que os ouvintes vão fazer uma analogia com a instituição onde vocês estão, né? Eu estou falando da biblioteca da Faculdade de Direito, porque eu já trabalho aqui há 35 anos, então eu não tenho, né, é difícil de falar de um outro lugar, porque tenho já uma grande experiência aqui. Bom, esta aqui é uma obra, né, que ela tem aí um ex-libris, né, está escrito ali, este tomo pertence ao convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Esta é uma obra que mostra a nossa origem com a ligação da nossa biblioteca com a biblioteca do convento dos franciscanos. Esse frade era um frade paulista, foi para o Rio, voltou para São Paulo e trouxe essa obra, e depois também tem o ex-libris dele, assinado, quer dizer, você vai vendo a procedência do livro, passando desde o convento, lá do Rio de Janeiro, convento de São Francisco, pelo franciscano, Frei Santa Rosa, e hoje esta obra está aqui para marcar essa ligação, contar essa história. Né? Bom, dos ex-libris manuscritos, né? Aqui na nossa biblioteca nós temos milhares de ex-libris, nas obras, às vezes assinaturas dos nossos professores e também de todas as regiões do Brasil e às vezes até de outros países. Né? Aqui estou mostrando o carimbo úmido aplicado no livro de ponta cabeça, né? E ali eu traduzi, está ali ex-libris, E.M. Deve ser desembargador Jardins, né? Deve ser desembargador. Né? Aqui também o outro ex-libris, que nós fomos descobrindo, conhecemos a história da doação desta figura para a biblioteca da faculdade, na verdade, a filha dele que doa para a biblioteca da faculdade, é uma doação do século XIX, mas a partir do momento que começamos a olhar, né, a esse acervo que está ali, que não é o acervo raro, né, que não faz parte do acervo raro, nós descobrimos esse ex-libris do Lúcio Manuel Félix dos Santos Capelo. Era uma pessoa que tinha uma grande biblioteca no século XIX, tinha obras da área de medicina e da área de direito. E ele não era da área de direito. Pela pesquisa, até onde eu consegui descobrir dados dele, ele tinha uma botica em São Paulo. E, inclusive, foi nomeado pelo imperador para combater uma epidemia que tinha aqui na cidade de São Paulo. Bom, aqui é uma outra marca, que essa é uma marca que também nos estudos nós deciframos. Alguns livros da biblioteca têm esse número, né? E aqui embaixo tem também, um livro que pertenceu ao Lúcio Capelo. Bom, o que significa esse número? Esse número significa que corresponde ao número do catálogo bibliográfico da biblioteca. Do lado esquerdo, nós temos aqui o primeiro catálogo bibliográfico publicado em 1887. E os livros têm esse número que nós hoje decidimos, é um número de tombo, é um número de ordem, é um número que nós colocamos no registro, no banco de dados da USP. Do lado direito, eu tenho aqui a segunda impressão, de 1920, eles fizeram uma atualização desse catálogo. Antes do catálogo de 1887, nós temos os catálogos manuscritos, né? O mais antigo que nós temos é de 1835. Na página de rosto, nós temos aqui Júlio de Barros,
Júlio de Barros foi um importante arquivista aqui do século XIX, começo do século XX, aqui da Faculdade de Direito. Né? Aqui eu estou passando já para uma figura nossa aqui, de um professor bastante importante da faculdade, e mostrando aqui as marcas, como ele anotava, como ele fazia nos seus livros. Então, ele tinha um ex-libris impresso, que, né, parece quase uma etiqueta. Ele usava quase que 100% nas suas obras esse Valdemar Ferreira, e com a data embaixo. Ele também tem o carimbo úmido, e vejam, no carimbo úmido ele coloca a atuação dele profissional, advogado. No ex-libris ali em vermelho, ele coloca professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Né? Essa biblioteca ele doou para a Faculdade de Direito, então nós temos muitos livros com essas características. Né? Então, isso, por exemplo, aqui essas marcas nós conseguimos levantar só a partir do momento que passamos a fazer essa revisão, esse estudo das obras, para falar, né, dar essa unicidade. Olha, coleção Valdemar Ferreira, identificando e, inclusive, registrando no banco de dados da USP. Eu vou mostrar depois, mais ao final, alguns registros para mostrar o que nós estamos fazendo. Né? Aqui também, ex-libris manuscrito, então você encontra a lápis, a caneta, tinteiro, enfim, 2 ex-libris manuscritos na mesma folha. Às vezes a gente encontra um riscado e com apenas um nome, você vê que aquela obra pertenceu a uma outra pessoa. Né? Aqui, a esse estudo, nós conseguimos descobrir essa obra do José Bonifácio, pertenceu ao José Bonifácio Moço. José Bonifácio Moço foi professor aqui, e ele foi ele era neto do José Bonifácio Patriarca. Aqui na capa do livro, bem acima, está quase invisível, mas está ali escrito José Bonifácio, claro que não o Moço, porque essa alcunha ele ganhou, né, na história. Dentro do livro também tem ali escrito José Bonifácio. Esse livro, por exemplo, embora seja de um professor do século XIX, talvez existam muitos exemplares ainda, até vendendo em sebos, né? Mas, vejam, ele passou a ser uma obra rara, importante, porque ele faz parte 2 personagens da Faculdade de Direito, da história. Aqui também, né, do lado esquerdo, eu tenho aqui o J. Soares de Mello, é o ex-libris de um professor. Do lado, aqui na mesma página de rosto, eu tenho Biblioteca Soares de Mello. Isso certamente é um registro administrativo de gestão da biblioteca, porque essa biblioteca é uma das 2 únicas bibliotecas que foram compradas pela Faculdade de Direito. Essa foi uma, e a outra foi do ministro Eduardo Spínola, que eu também vou mostrar o ex-libris impresso dele. E aqui do lado direito, né, o Flamínio Fávero era um médico, professor de medicina legal. Então, aqui mais alguns exemplos. Aqui eu tenho, né, essa figura, Silvio Portugal, é uma figura que eu acho merecedor de uma pesquisa. Ele fazia parte dos 100 bibliófilos. Quando ele faleceu, a família vendeu a biblioteca dele. O Ministério da Educação comprou e passou para a Universidade de São Paulo na década de 40 para para implementar a Biblioteca Central da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo foi criada em 1934 e, mais ou menos 10 anos depois, o Ministério da Educação concedeu dinheiro para a aquisição dessa coleção. Essa coleção, ela tem um lastro, porque quando ele faleceu, a família contratou a Associação dos Bibliotecários de São Paulo para fazer um catálogo.
a Biblioteca da Faculdade de Direito tem dois exemplares desse catálogo, o único que eu conheço na USP, pelo menos no Dédalus não tem mais nenhum. Depois aqui nessa marcaçãozinha aqui, né, 344.32, é uma classificação decimal, né? Aqui tem uma dedicatória, alguém dedicando para ele. O Jorge Americano. Jorge Americano é o professor aqui da faculdade, foi reitor da Universidade de São Paulo, né, a partir de 34. Do lado esquerdo eu tenho ali um SP, que também é uma marca que o Silvio Portugal usava nos seus livros. Então, vejam, são muitas marcas, às vezes, na mesma obra, que está contando a história local, a história da universidade, e um colecionador que fazia parte de colecionadores do Brasil, né, o Sem Bibliófilos. Então, essa classificação aqui ainda ela tem mais uma ligação com a biblioteca da faculdade, porque essa organização da Biblioteca do Silvio Portugal foi feita por um funcionário da década de 30. Nós temos até uns livretos de um portfólio que ele vendia o trabalho dele. Então, ele diz que ele organizou a Biblioteca do Silvio Portugal, ele organizou a Biblioteca do Professor Tal. Então, ele vende esse trabalho que ele fazia a partir do conhecimento, da experiência aqui, né? E aí, com todas essas pesquisas, nós identificamos toda essa história do Silvio Portugal. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do Ex Libris impresso. Aqui eu estou mostrando, aqui está aqui do meu lado direito, o meu LED, né, Biblioteca FADUSP 200 anos, o Fradinho, que é o mascote da biblioteca. Nós, quando queremos brincar e fazer uma coisa lúdica, até quando mandamos correspondência para os professores, quando queremos assim fazer uma coisa mais agradável, embora sempre quando a gente se dirige aos professores, as nossas correspondências vão lá para o ministro do Supremo, para desembargadores, enfim. Mas, assim, esse Fradinho é muito querido, né, dentro da faculdade. Bom, aqui vamos falando dos Ex Libris impresso, a conceituação dessas marcas, eu usei aqui, estava olhando, estudando, revendo o dicionário do livro da Pericão. Aqui eu tenho a foto, então, para dar essa ideia, essa história, né, conectar essas imagens. Eu tenho o Elísio de Carvalho, ele era alagoano, depois ele veio para o Rio de Janeiro, e é bem, assim, até engraçada a história dele, porque ele era um anarquista, e depois no Rio ele foi chefe da segurança pública, da polícia no Rio, né? A biblioteca, no passado, não tinha o cuidado de não colocar o seu carimbo, parece, né, que queria marcar, olha, é nosso, e agora colocou o Ex Libris da biblioteca em cima do Ex Libris do Elísio de Carvalho. Mas eu vi que a Biblioteca Nacional tem obras dele, inclusive a Silvia Pereira, na dissertação de mestrado dela, ela mostra esse Ex Libris inteiro, sem nenhuma imagem, nada prejudicando. Aqui eu brinco, às vezes eu chamo de santinho, mas é um cartãozinho que foi colado em uma coleção doada à biblioteca pelo tio, o antigo aluno desse aluno Roberto Lessa, que faleceu ainda cursando a faculdade, e a família doou, então, em homenagem a ele. Então, a biblioteca, e eles doaram especialmente para a biblioteca circulante. Depois, mais à frente, eu vou falar mostrar essa relação da biblioteca circulante. Vou contar um pouquinho, mencioná-la na história da nossa biblioteca. Bom, aqui também nós descobrimos aí, né, temos livros do Eduardo Prado, né? E nessa obra especificamente foi até uma descoberta que ficamos assim intrigadas, e eu consultei até as colegas da Biblioteca Nacional, porque tem esse carimbo úmido aqui,
e aí, no primeiro momento, em alguns exemplares não estava assim tão bem nítido, e aí consultei, né, a equipe da Biblioteca Nacional se eles conheciam esse carimbo. Então, esse é um carimbo de recolhimento de impostos. Do lado esquerdo é o Eduardo Prado, ainda como aluno aqui da faculdade, né? Aqui tem, eu adorei quando eu descobri essa pessoa. Eu não conheço, não falo, não sei francês, mas o ex-libris do Augustin de La Bouralière, não sei como pronuncia. Vejam que o ex-libris dele tem relação com o brasão da família, né? Eu achei Facebook também, às vezes, é fonte de pesquisa. Eu consegui uma página de uma família que talvez é descendente dele. Essa pessoa, ele escreveu alguns livros, ele escreveu até um livro, Os Primeiros Impressores de Viena. Ele era de Viena, mas depois estava em Paris. Ele foi presidente de um centro de arquivistas e colecionadores e me fugiu o nome agora, antiquários, né? Então, aqui ele publicou os livros, né? E aqui já o registro dessa obra no nosso catálogo, no Dédalus, que é o banco de dados da USP. E no primeiro momento, assim, né, procurando, mas, meu Deus, essa pessoa parece assim, uma figura representativa lá na França, até um autor, né, de vários livros, um estudioso falando da imprensa, da impressão e tal, como esse livro chegou na Faculdade de Direito. Então, aí, olhando, verificando página a página, achei que essa obra foi doada pelo embaixador José Carlos Macedo Soares. José Carlos Macedo Soares foi aluno da Faculdade de Direito, foi o criador da Associação dos Antigos da faculdade. Temos acervo dele aqui na faculdade, o acervo dele também está na Assembleia Legislativa e no Arquivo do Estado. Era uma pessoa riquíssima e era um mecenas, né? Ele era um mecenas. Então, aí dá para entender por que nessa obra dessa pessoa... E ele era um colecionador de livros, né? Macedo Soares. Aqui é o carimbo seco ou o selo branco, como fala Pericão, do professor Estevão de Almeida. Então, às vezes, tem a obra poucas, mas às vezes ele tinha marcava o livro dele com o nome, mas ele tinha também o ex-libris. O professor Estevão de Almeida, além de professor aqui na faculdade, ele era pai do poeta Guilherme de Almeida, que nós também temos a tese do Guilherme de Almeida, e que eu não trouxe aqui, porque, né, o tempo não é muito, mas eu gosto muito, eu até dei assim, um pouquinho de risada, porque na tese de doutorado dele, alguém que estava lendo, fazendo marca de uso, marca de estudo ali, escreveu alguma expressão assim negativa, né? Tipo uma bobagem, o que o Guilherme de Almeida falava na tese dele. Aqui, do lado direito, o Eduardo Spínola. Esta é o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é baiano. Essa foi do Eduardo, do pai, né? A biblioteca foi comprada do Eduardo Spínola pai. É a segunda biblioteca que a Faculdade de Direito comprou. E aí, certamente, o filho faleceu antes do pai, e então a coleção do filho deve ter ficado junto na biblioteca do pai e veio para a Faculdade de Direito. Aqui o antigo aluno da FD, o Brasílio Machado, de uma família que aqui em São Paulo se diz, né, quatrocentona, né, os Alcântara Machado. E dessa família, uma vez, eles doaram mais alguns exemplares, veio o Diabo Coxo para a nossa coleção. Aqui, né, eu olhando, eu falei, nossa, 2 titãs, né? O Clóvis Bevilacqua, né, um jurista pernambucano, Clóvis baiano pernambucano. Ele não estudou na Faculdade de Direito, estudou em Recife,
fazendo uma dedicatória ao Valdemar Ferreira, que também nós temos uma grande coleção doada, né, que eu já mostrei o ex-libris dele, o carimbo úmido. Clóvis Bevilacqua, nada mais, nada menos, que foi quem escreveu o nosso Código Civil, primeiro Código Civil do Brasil, de 1916. Aqui eu tenho também mostrando já saindo um pouco do patrimônio especificamente local, o Epitácio Pessoa, né, com os cumprimentos do Epitácio Pessoa. Eu não descobri ainda de quem era, para quem o Epitácio estava cumprimentando. Eu acredito que era o Eduardo Spínola, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, isso quando era no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o carimbo úmido da Biblioteca de Direito Civil, que quando foi criada na década de 70, passou a chamar Biblioteca Spínola. Nessa setinha aqui tem uma etiquetinha bem feinha, mas essa etiquetinha representa a chegada da informatização na Universidade de São Paulo, nem na Faculdade de Direito. Isso era feito numa matricial lá na época chamava CCE, né, o Centro de Computação Eletrônica da USP. Então, alguns livros estão aí com essa marca. Do lado esquerdo, ali nós temos o carimbo seco, tem a chancela, o carimbo da Faculdade de Direito, e nós temos esse carimbo também, vou mostrar mais à frente, depois eu mostro a mudança, né, os momentos históricos da biblioteca e da faculdade. Bom, aqui o Spencer Van Pré é uma figura muito importante para a biblioteca, porque, além dele ter doado muitas obras para a biblioteca, ele tinha uma relação muito grande com a biblioteca, com bibliotecas, e eu vou mostrar isso daqui a um minutinho. Também porque o Spencer Van Pré foi o professor que se dedicou a comemorar o centenário da biblioteca. Ele fez uma aula magna, ele inaugurou uma placa no térreo da faculdade, ainda no convento antigo, que desapareceu quando o convento foi demolido. Então, depois ele faz uma dedicatória para a biblioteca. Eu não consigo ler de quem foi que dedicou a ele e depois ele à biblioteca. Aqui, né, Monteiro Lobato, também uma dedicatória, né, e aí ele está dedicando à biblioteca da Faculdade de Direito, né, o escândalo do petróleo, né, o Lobato falou muito sobre o petróleo, né, ergueu essa bandeira. Aqui nós temos o carimbo úmido, na época a biblioteca usava, né, colocava ali o número de ordem, era o número de tombo, a página no livro de tombo da biblioteca onde está esse livro registrado, e a procedência, né, foi uma doação do autor. Aqui eu quando achei esse ex-libris, eu fiquei muito emocionada, porque está já bastante tênue, né? Mas está escrito ali José Rubino de Oliveira, num livro do Código Iuris, Código Iuris. É um dos códigos antigos, mas por que me emocionou? Porque esse professor foi o primeiro professor negro da Faculdade de Direito, e ele prestou 8 ou 9 vezes o concurso para conseguir entrar. Então, foi um registro, assim, de uma figura muito importante, emblemática na história da faculdade aí, né, da pessoa negra, a ascensão e essa luta, enfim. Deu muita emoção quando esse achado é recente, não é antigo. Bom, aqui as etiquetas, né? A biblioteca tinha a sua própria etiqueta, estante, prateleira, livro, né? Isso era uma gestão, uma forma de organizar os livros, inclusive do século XIX, em alguns registros, em alguns livros nós temos lá o inventário da biblioteca, então o bibliotecário fazia,
prateleira tal, estante tal, e ele ia descrevendo, né, livro a livro, você imagina até ele assim na estante e relacionando e separando por prateleira. Né? Aqui uma etiqueta do José Carlos Macedo Soares, ele era muito requintado, então ele tinha etiqueta com as iniciais, ele tinha carimbo úmido, ele tinha... Ele marcava os livros, gravava na capa dos livros dele, então ele tem várias formas, fez carimbo para doar o livro para a biblioteca da Faculdade de Direito, né? Então, algumas etiquetas, e a biblioteca que tinha sua própria etiqueta, para colocar ali a sala, o armário, enfim, numa época que ainda a biblioteca não estava catalogada e com catalogação como a gente tem hoje. Aqui vejam, né, a proveniência, né, o andar das obras. Esse Ferdinando Pancaldi é um jurista italiano. Aí tem a obra dele aqui na biblioteca, o ex-libris dele e numa etiqueta da biblioteca, a biblioteca marcou, então, né, sei que quem foi o professor Frederico Steidel, que doou para a biblioteca. Então, eu pesquisei essa pessoa na internet e já achei que ele era um procurador na Itália e tal. Né? Aqui as etiquetas de livrarias, nós temos muitas etiquetas de livrarias, algumas eu diria até que raras, que você não encontra, inclusive eu tenho, e vocês devem conhecer, aquele livro, as etiquetas, né, as etiquetas de livrarias do Brasil, tá? Aqui, né, o carimbo úmido, né, eu acho esse o carimbo úmido mais bonito que nós tivemos aqui na faculdade. Aqui também o carimbo úmido de um professor italiano, Tullio Ascarelli, que veio durante a Segunda Guerra Mundial, veio para o Brasil e depois a família, ele deixou para a faculdade uma coleção imensa de obras, inclusive com obras raríssimas. Estou recebendo o aviso aqui do tempo, deixa eu correr muito. Bom, aqui carimbo úmido de docentes da faculdade, mas que eles chamam de ex-libris, né? A Biblioteca Ernesto Leme foi possível descobrir a partir desses estudos. Aqui o carimbo úmido da faculdade, em vários momentos. Aqui, biblioteca da faculdade, antes de ser da universidade, antes da criação da USP. Aqui já, mais ou menos, né, também redondinho, mas aí já marcando a criação da USP. Aqui é interessante porque esses dois carimbos que eu trouxe de exemplo, e tantos outros que nós temos, dado o momento da reforma universitária. Na reforma universitária da década de 70, foram criadas os departamentos, e aí, junto com o departamento, com a parte acadêmica, foi criada uma biblioteca específica, então, direito civil, direito penal, processo, direito internacional, e cada biblioteca passou a ter o seu carimbo e está registrando. Então, esses carimbos, eles marcam, registram a história, inclusive, da reforma universitária. E nós temos alguns carimbos que até hoje eu não consegui saber o que é que significa, que é esse duplicato usual e esse F. Em alguns livros, duplicatos. E usual, imagino que é uma duplicata, mas o que é que eles querem chamar de usual? E o carimbo da oficina de encadernação da nossa biblioteca. Aqui, né, nós já identificamos aí na parte das obras raras, carimbo da Real Biblioteca. Nós recebemos algumas obras da Real Biblioteca, são aquelas obras dobradas, né? Então, e temos nos diários do bibliotecário aqui dizendo que a biblioteca recebeu livros da Biblioteca do Rio de Janeiro, né? Aqui, mais alguns carimbos da Garrot. A Garrot veio para São Paulo quando foi criado o curso de Direito aqui, então ela se instalou para atender as demandas que estavam surgindo. E aí nós temos livros com etiqueta laminada, dourada, que foi mandada fazer em Paris, e etiqueta impressa, carimbo úmido.
Aqui, né, eu chamei de educação do usuário, era a prática da biblioteca que ficou, era o bom comportamento que o seu aluno devia ter quando emprestava o livro, né? Aqui, aquela relação que eu falei do professor Spencer Van Pré, não só com a biblioteca da faculdade, mas ele fazia parte de uma associação de bibliotecas circulantes. Eu já pesquisei, eu ainda não achei. A sede dela ficava bem aqui pertinho da faculdade. Bom, aqui Maria o carimbo Lúcia. seco. Oi? Oi, desculpa te interromper, 4 minutinhos para acabar, tá? Ô, Jesus, tá. Bom, carimbo seco, aqui anotações, né? Anotação de uso. E aqui, já indo para o final, nós fazendo essa recatalogação, essa análise, que a Ana Virgínia até chama análise bibliológica, eu acho que até cabe aqui, olhando folha a folha, identificando tudo que a obra tem, e aí entramos no Dédalus, que é o banco de dados, colocamos na nota 590, descrevemos, fizemos a tipologia, né, definimos o que a gente ia dizer que era o que era dedicatório, o que era o carimbo seco. Bom, não íamos adotar sempre no singular e não no plural. Enfim, aqui alguns exemplos. Falando da conservação, nós também, aí, essas obras, nós fazemos uma caixinha para aquelas que estão frágeis e precisam, num papel neutro, colocamos o código de barras para o inventário, para não precisar abrir a caixinha, fazemos pesquisas em outras bibliotecas do Brasil e do mundo e colocamos o link ali, já para, no primeiro momento, se o pesquisador não precisar tocar na obra, ele tem o acesso à obra digitalizada. Tudo isso vale registrar que é um envolvimento da equipe, né, do atendimento. A equipe do atendimento é extremamente antenada, a equipe do processamento, procurando, vendo tudo que se acha, tudo que vê de diferente, chama atenção, o que vamos fazer. Bom, para finalizar as minhas conclusões, então, né, brinquei aí jogando luz à coleção. Né? Nós temos um acervo de aproximadamente 500 mil volumes, né? Então, a gente passou a dar novas pesquisas, possibilidades de pesquisas, já tivemos a satisfação de receber usuários que chegaram, eu quero consultar tal livro porque eu encontrei estas notas, esses registros no banco de dados. Então, a gente fez a revisão da catalogação, enriqueceu o registro, identificamos obras raras, que são obras raras a partir do século XIX, que não estão naquele nicho que a biblioteca fez no primeiro momento, do livro mais antigo, de 1520 até 1799. Então, encontrando obra rara, talvez até mais rara do que aquelas daquele nicho, mudando o status no Dédalus, né, para obra rara, corrigindo os erros no Dédalus. Como a biblioteca é muito grande e muito antiga, então tem obras raras, obras que estão no fichário, que o nosso fichário também é tombado pelo Condefat. E aí nós estamos complementando no banco de dados, fazendo toda a descrição das marcas, e, enfim. Bom, agora para deixar aqui uma incógnita e pedindo socorro, dessas pesquisas eu achei esse ex-libris aqui, que no primeiro momento achei graça e falei, meu Deus, essa pessoa ou é um ateu ou ela é muito espirituosa. Eu pensava que era um diabinho, mas depois olhando, falei, não, isso não pode ser um diabinho, é um duende. E até o estagiário aqui, que é da geração Y, lá me deu o nome desses filmes aí que a turminha assiste. Bom, mas eu não consegui ainda descobrir, já perguntei para muitos grupos dos quais eu faço parte, ninguém nunca achou um ex-libris como esse. Então, eu deixo aqui, a pesquisa não termina, as identificações no nosso acervo todos os dias, vendo o que nós temos de importante, de único, e que corresponde ao nosso patrimônio local e regional. É isso, gente, obrigada. E desculpa se passei e se falei muito rápido, mas eu queria mostrar
um pouquinho de tudo isso que a gente descobriu neste acervo que não estava aí identificado. Obrigada, Maria Lúcia. Foi ótima a sua apresentação. Realmente a gente ficaria aqui horas, mas o tempo urge. Nós temos várias perguntas para fazer, né? Gostaria que você tirasse o compartilhamento da sua apresentação. Oh, meu Deus, né? agora tirar. E chamar também para a nossa tela aqui a Roselena, né? Para a gente dar continuidade aqui ao nosso evento. Antes de fazer as perguntas, eu só gostaria de lembrar vocês, né, que quem quiser entrar em contato com a confraria, o nosso e-mail é contato@confrariacrpapel, tudo junto, minúsculo, sem acento, .com.br. contato@confrariacrpapel.com.br. E o nosso Instagram, para vocês procurarem, né, para vocês compartilharem, é Confraria CR Papel, tá? Confraria CR Papel. Então, vamos às nossas perguntas. Tivemos várias perguntas aqui, tanto para a Roselena quanto para a Maria Lúcia. E eu vou começar com uma pergunta aqui, que é bem interessante para a Roselena, que é uma pergunta da Samantha Lessa. Ela pergunta: as histórias em quadrinhos, né, os HQs e também os fanzines, são bem frágeis, principalmente os mais antigos. Ela comenta, né? Acho que seriam efêmeros. O que você acha, Roselena? É um desafio cuidar desse material. Sei porque temos esse desafio na biblioteca da ECA USP. Eles são efêmeros mesmo? Olha, eu não deixaria na coleção de efêmeros, porque eles são sequenciais, eles recebem uma numeração, são publicados em períodos específicos. Eu os deixaria dentro da coleção de periódicos e abriria uma seção especial para essas revistas em quadrinhos. Sim, eu imagino que, sendo revistas em quadrinhos infantis, né, elas devem chegar até vocês extremamente fragilizadas pelo próprio uso, pelo manuseio, e é um grande desafio. Esse material realmente é um grande desafio, a preservação deles. E eles são muito importantes, porque muito pouca gente está guardando essas coleções. É muito difícil hoje encontrar uma biblioteca que esteja guardando. Eu conheci várias bibliotecas ao longo da minha trajetória como bibliotecária que tinha esse acervo, mas acabou descartando. Então, é complicadíssimo isso, porque nós não poderemos, num futuro até próximo, fazer uma revisão histórica de tudo que foi publicado. Parabéns à ECA, que tem essa iniciativa e que tem essa coleção. Gostaria de conhecer. Vou ver se eu vou até a ECA conhecer a coleção. Ótimo. Uma pergunta aqui para Maria Lúcia. Eu vou juntar duas, tá, Maria Lúcia? Que é o seguinte: uma pergunta as duas dizem respeito à Ex Libris, mas assim, como se diferencia o Ex Libris manuscrito de uma assinatura e como que eles são criados? Assim, o proprietário, né, desse Ex Libris, ele que desenha, ele manda alguém fazer, é simplesmente um carimbo? Como que se dá essa criação dos Ex Libris, né? E essa diferença entre um Ex Libris e uma assinatura, porque muitos nós vimos era assinatura, né? Era o nome completo da pessoa, então, e alguns estavam manuscritos, né? Então parecia a mesma assinatura. Sim, sim. Alguns nós temos. Eu acho que na apresentação eu passei, mas aquele que estava com o carimbo de ponta cabeça está escrito Ex Libris, né? Então pertence a tal pessoa. Nós colocamos como Ex Libris também a assinatura. Então, na nossa catalogação,
nós colocamos como assinatura. As assinaturas como ex libris manuscrito. Bom, o feitio de ex libris, poxa, eu gostaria, eu também gosto, alguns são feitos por artistas, especialmente essas pessoas, eu acho que dos que foram mostrados, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, professor da Faculdade de Direito, então, às vezes são até de artistas, né? São pessoas renomadas, né? O da Biblioteca da Faculdade de Direito, eu ainda, por mais que eu tenha pesquisado nos diários da biblioteca, nos registros, nos livros de correspondência, eu ainda não encontrei quando que a biblioteca começou a colocar o ex libris no seu acervo. E também não sabemos quem foi que fez, né? Mas, geralmente, isso quem pode pagar encomenda um grande artista, né? O Eduardo Prado, né? Então, essas pessoas certamente foram de grande artista. Eu não fiz pesquisa para saber quem foi que produziu o ex libris daquela pessoa, né? Nós não vamos fazer para esse lado da pesquisa. Nós identificamos, porque a nossa ideia é dar unicidade para o nosso acervo, colocar todas as marcas, e inclusive, contando que tem esse ex libris, saber que em outra biblioteca, né, um pesquisador consiga identificar, tem exemplares da biblioteca de tal pessoa na Faculdade de Direito, tem na Biblioteca Nacional, tem na Unicamp, tem, né? Porque se você não faz essa catalogação, se você não mostra, esse nicho de pesquisa fica escondido. Então, nós não pesquisamos quem fez, o artista que fez. Isso ainda não está no nosso foco da pesquisa. Mas quem pode pagar, né, vai-se para um artista para fazer uma obra de arte, né? Sem dúvida. E tem uns que são maravilhosos, né? Sim. Ó, Roselena, tem uma pergunta aqui do Rafael Gouveia bastante interessante. Qual é a diferença prática entre uma biblioteca que mantém uma coleção especial e um arquivo ou centro de documentação que preserva arquivos pessoais? Pergunto porque noto que essas instituições parecem armazenar tipos de documentos semelhantes e gostaria de entender melhor as distinções no tratamento e organização desses acervos. Bom, eu acho que a principal diferença é que a biblioteca guarda material impresso e o arquivo guarda material original, documentação primária, manuscrita e fotografias e tudo mais, considerados documentação primária. Porém, existe a semelhança quando você trabalha com os objetos históricos, que são os objetos que acompanham essas doações, que aí sim são objetos de uso pessoal, também vêm as medalhas, vêm muitas vezes até as indumentárias, principalmente de comendadores, de grandes professores, ou mesmo na parte do pessoal religioso, acompanha, às vezes, toda a indumentária religiosa, a própria batina, eu já vi isso, acompanhar. Teve uma coisa muito interessante que de um pároco que ele trabalhava com a área rural, e a gente recebeu como doação, além da batina, a bolsa que ele levava com os objetos para batizados, casamentos e tudo mais, e um grande chapéu que ele usava porque ele ia de carroça ou de cavalo atender esses chamados. Isso pode ficar tanto junto a um arquivo como junto a uma biblioteca. Porém, volto a dizer, toda a parte de processamento técnico e de guarda deve seguir os preceitos de cada um da materialidade de cada um. Eu não posso jamais guardar uma medalha junto a um livro impresso ou junto a um documento original. Da mesma forma que eu não posso guardar junto com um traje.
porque as coisas acabam se contaminando, né? Então, o cuidado maior é no momento de processamento e guarda. Agora, a coleção de objetos históricos pode estar presente nos dois acervos. Nada impede dos dois acervos terem essa coleção de objetos históricos. Eu só vou aproveitar e vou dar uma complementada no que a Roselena falou, já que essa é um pouco minha área. Claro, né? claro, é mais sua do que minha. Assim, basicamente, as instituições de custódia de documentos puras, digamos assim, são arquivo, biblioteca e museu. Tá? O centro de documentação, quando ele surge nos anos 80, né, ele surge pegando características dessas 3 instituições de custódia. Então, o centro de documentação, ele tanto pode ter um arquivo, né, um ou mais até arquivos, né, que nós chamamos, quando eles dividem, né, o mesmo depósito, nós chamamos de fundo de arquivo. Eles podem ter uma biblioteca e eles podem ter também objetos, como a Roselena falou. Né, quando você recebe um arquivo pessoal, por exemplo, como doação para aquela instituição, né, de repente as pessoas da família reuniram, né, tudo que tinha, né, daquele personagem, que é o titular do arquivo. E vieram livros da biblioteca dele, então você consegue conhecer não só qual é a área de estudo dele, mas de prazer também, de leitura, né, de lazer. Vem a documentação que ele produziu, a documentação que ele recebeu, e por que não alguma peça que era característica dele. Como, por exemplo, no arquivo pessoal da Dona Irã Barbosa, né, vieram o terno, né, a calça, o chapéu, né, brinquedos que ele fazia com arame desse clipe que a gente coloca no papel, ele fazia brinquedinhos em miniatura. Então, assim, o centro de documentação, ele é uma reunião, né, dessas 3 instituições. Pode ser só de 2, pode ser das 3, né? Mas essa é uma característica própria do centro de documentação. Né? Ele não tem um conceito próprio, como tem o que é um arquivo, o que é uma biblioteca, o que é um museu. Né? Ele é uma reunião dessas 3 instituições. Tá? Então, por isso que a gente, né, acaba confundindo e vê que tem arquivos que têm essa documentação e tem centros de documentação que têm documentação parecida, né? Como assim? Né? É justamente por causa dessas características. Tá? E vamos a mais uma pergunta para Maria Lúcia. Maria Lúcia, a Lígia está perguntando, Lígia Camilo está perguntando para você o seguinte: um ex libris sobre o outro, né, quando é justaposto, né, ou sobreposto, como vocês trabalham? Vocês mantêm dessa forma? Vocês remanejam? Tem algum trabalho aí de conservação que faz uma retirada? Não, mantém junto, informa que eles estão justapostos? Como que vocês fazem? Não, nós mantemos exatamente como encontramos no livro, e quando fazemos o registro daquela marca do ex-libris no campo 590, nós dizemos o ex-libris da biblioteca da faculdade sobre o ex-libris de tal, tal, tal. Nós não tiramos, não estamos removendo, e claro, né, hoje em dia não se faz mais isso, né, não tem mais cabimento, mas naquela época, não sei, né, pensavam diferente, era uma outra história, mas nós não tiramos, aí não tiramos. Até porque, né, aqui na biblioteca, a equipe já fez pequenos cursos de pequenos reparos, as caixinhas são feitas aqui pela equipe da biblioteca, né? Nós temos assim, alguma capacitação para a equipe, mas não para esse nível de remoção, não, então não fazemos. Continuam, mas descrevemos na catalogação como está. Ótimo. Bom, eu gostaria de agradecer muitíssimo a fala tanto da Roselena quanto da Maria Lúcia Befa, né? E gostaria de dizer que lá no chat só tem, né, elogios,
né? Pessoas chorando, porque hoje foi o último dia, né, do nosso ciclo, que, na verdade, agora a gente já tem que colocar que foi o primeiro ciclo, né? Porque tem muita gente já se lamentando, e eu gostaria, então, de convidar, né, agora para formar a mesa de encerramento do nosso ciclo, né, a nossa confreira, a Silvia Gonçalves, e o professor Marcos Tonhon. Então, nós vamos sair daqui, né, o pessoal vai tirar a gente daqui, e vamos chamar, então, Silvia e o professor Marcos para que façam a fala de encerramento. Olá, boa noite. Muito obrigada pela participação de todos. Ficamos muito felizes por esse evento e agora faço o meu agradecimento explícito ao professor Tonhon e a todos os que estão presentes aqui. Em nome da Confraria da Conservação e Restauração em Suporte Papel e Afins, queremos agradecer ao professor Dr. Marcos Tonhon, ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, pelo apoio nesse ciclo de palestras que se encerra hoje. Foram estas últimas semanas de grande valia para a confraria, onde pôde apresentar seus membros que têm vastos conhecimentos respaldados pela prática ao longo de anos de trabalho. O esforço de cada um dos confreiros foi incrível e os bons resultados só puderam ser obtidos graças à colaboração de todos e também dos ouvintes que nos prestigiaram com sua audiência. Muito obrigada a todos. Obrigado, Silvia. Queria agradecer em seu nome todas as confreiras, né? Acho que foi uma grande oportunidade para todos. A Unicamp, acho que ficou muito orgulhosa, nós ficamos muito orgulhosos dessa parceria. Foi um sucesso, acho que em todas as apresentações, né? E um profundo agradecimento a todas as conferencistas que compartilharam conhecimento com muita sinceridade, com muita competência, com muita clareza. E, por fim, agradecer ao público que esteve presente conosco aqui, né? Espero que seja realmente a primeira de outras oportunidades que virão, né? Mostrando, sobretudo, o quanto é importante esse tema e cada vez mais relevante, né? Já que os nossos acervos, ao longo desses anos e dos próximos anos, os acervos em papel serão cada vez mais raros e muito importantes para a nossa cultura, a nossa educação, enfim, para aquilo que a gente entende como os elementos de mais alto valor da nossa sociedade. Então, muito obrigado. Quero desejar um ótimo final de semana para todos e todas e até a próxima. Obrigada.